No nosso aniversário de 5 anos, meu marido trouxe a amante para o palco, gritou no microfone. 5 anos são mais que suficientes. Estou farto de você. Você é comum. Você é sem graça. E eu quero que você saia da minha casa hoje à noite. Ele rosnou as palavras, humilhando-me diante de toda a sua família e do nosso círculo social. Ele achou que eu choraria. Ele achou que eu seria destruída. Agora, vou mostrar quem foi realmente destruído. Naquela noite, o amplo jardim da mansão de Beatriz e Tiago, em Angra dos Reis, havia sido transformado em um conto de fadas. Milhares de luzes piscantes brilhavam entre as árvores cobertas de era, lançando um brilho suave sobre a superfície tranquila da piscina de borda infinita. O perfume de lírios brancos e rosas cor de pêssego em cada canto misturava-se ao aroma do menu gourmet, preparado por um chefe premiado. As melodias clássicas de um quarteto de cordas de elite conferiam um toque elegante ao seu 5º aniversário de casamento. Esta era uma noite que Beatriz havia planejado com todo o coração, um monumento de amor pela jornada de 5 anos juntos. Beatriz estava perto do pequeno palco, seu vestido de seda cor de champanhe abraçando perfeitamente sua silhueta. Ela sorria, cumprimentando cada convidado com cordialidade. Seus olhos, no entanto, nunca paravam de procurar por Tiago. 5 anos atrás, eles haviam começado do zero. Tiago era apenas um funcionário corporativo comum com grandes sonhos, e Beatriz era uma mulher que se apaixonou por sua garra e ambição. O que Beatriz nunca contou a ele foi que ela era a única herdeira do Império Cavalcante, um enorme conglomerado corporativo construído por sua família. Ela queria ser amada por quem era, não pelo seu fundo fiduciário. Então, com a bênção de seus pais, Beatriz viveu de forma simples, apoiando Tiago das sombras de maneiras que ele nunca notou. Quando a startup de Tiago precisou de uma injeção de capital, Beatriz usou discretamente uma fração de sua herança, enquadrando-a como um empréstimo de um investidor anjo anônimo. Quando Tiago precisou de contatos, Beatriz organizou encontros coincidentes através da rede de seu pai no Jockey Club. Esta mansão, multimilionária em Angra, os carros esportivos na garagem, agora liderava orgulhosamente como CEO. Tudo era fruto do trabalho oculto de Beatriz, cuidadosamente embrulhado como conquistas pessoais de Tiago. Para ela, não importava. A felicidade de Tiago era a sua felicidade. Ver o marido respeitado por todos era o maior presente. Esta noite era o ápice. Todos, os sócios de Tiago, seus amigos da alta sociedade e suas famílias estavam reunidos. Beatriz avistou seus pais em uma das mesas VIP, sorrindo orgulhosos para ela. Seu pai sempre fora um pouco suspeito de Tiago, acreditando que o genro havia subido ao topo de forma fácil demais, mas sua mãe sempre o acalmava, acreditando que o amor de Beatriz fizera de Tiago um homem melhor. Beatriz esperava que esta noite finalmente provasse ao pai que Tiago fora a escolha certa. Finalmente ela o viu. Seu marido parecia impecável em um terno italiano sob medida, rindo com alguns grandes investidores da Avenida Faria Lima. Beatriz aproximou-se, passando o braço pelo dele. A festa está incrível, querida. Tiago sussurrou, beijando sua testa. O sorriso de Beatriz floresceu. Era exatamente o que ela queria, mas algo parecia errado. Os olhos de Tiago não estavam totalmente focados nela. Várias vezes seu olhar desviava para a multidão, especificamente para um canto mal iluminado do jardim. Beatriz seguiu sua linha de visão e viu uma mulher que não reconheceu. Ela era deslumbrante, com longos cabelos escuros e um vestido carmesim marcante que contrastava ousadamente com o tom suave e elegante da festa. Ela estava sozinha, girando uma taça de Pinot Noir, seus olhos fixos em Tiago com uma intensidade que deixou Beatriz profundamente desconfortável. Quem é ela, amor? Beatriz perguntou, tentando soar casual. Tiago estremeceu, levemente. Ah, aquela é a Valentina. Ela é uma nova cliente de uma imobiliária de luxo. Convidei-a para expandir nossa rede. Ele respondeu rapidamente. Rápido demais. Ele então puxou Beatriz, desviando sua atenção para outro grupo de
Convidados. Beatriz tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas um ciúme bobo e passageiro. 1 hora se passou e a festa estava a todo vapor. Beatriz havia preparado uma surpresa. Ela subiria ao palco, leria uma carta de amor que havia escrito e anunciaria seu presente de aniversário para Tiago. A transferência da maioria das ações de uma das subsidiárias de seu pai, tornando Tiago o verdadeiro dono, não apenas um CEO nomeado. O presente valia centenas de milhões de reais. Ela mal podia esperar para ver a alegria no rosto dele. Quando o mestre de cerimônias convidou o casal feliz ao palco, Beatriz alisou o vestido. Seu coração batia forte de antecipação. Ela segurava com força o papel, dobrado com seu discurso. Tiago sorriu para ela, um sorriso que agora parecia distintamente vazio. Vá na frente. Estarei logo atrás de você, Tiago sussurrou. Beatriz assentiu, um pouco confusa. Ela mal tinha dado o primeiro passo no palco quando Tiago subiu bruscamente à frente dela, caminhando direto para o microfone. Esperem um segundo, querida, disse Tiago. Sua voz ecoou pelo amplo gramado. O quarteto de cordas parou de tocar. Todos os olhos se voltaram para ele. Há um anúncio muito mais importante esta noite. Beatriz congelou, a mão agarrada ao corrimão do palco. Ela percebeu que Tiago não estava olhando para ela. Ele olhava fixamente para aquele canto mau, iluminado do jardim. Com passos medidos, Tiago desceu do palco e passou pela multidão que se abria. Os convidados sussurravam confusos. Os pais de Beatriz levantaram-se, parecendo alarmados. Tiago continuou caminhando até ficar cara a cara com a mulher de vermelho. Diante de todos, ele estendeu a mão. Valentina sorriu triunfante e a aceitou. Tiago puxou-a para perto, conduzindo-a de volta ao palco e colocando-a bem ao seu lado, sob o refletor principal. Beatriz ainda estava paralisada nos degraus. O discurso de amor parecia gelo em sua mão. O mundo ao seu redor desacelerou. Os sorrisos alegres dos convidados transformaram-se em expressões de choque e total perplexidade. No silêncio sufocante, Tiago olhou para Beatriz. Era um olhar que ela nunca vira antes. Frio, odioso, totalmente desprovido de amor. A noite perfeita acabara de se estilhaçar em 1 milhão de pedaços pontiagudos. O silêncio que cobria a propriedade era pesado e ensurdecedor. O único som era a batida frenética do coração de Beatriz, martelando como tambores de guerra em seu peito. Tiago estava no palco, o braço possessivamente em volta da cintura de Valentina. A mulher no vestido vermelho ergueu o queixo arrogantemente, seus olhos varrendo a multidão com um olhar de superioridade, antes de finalmente fixarem-se em Beatriz com um sorriso de escárnio. Beatriz permaneceu congelada. O papel contendo seus votos agora parecia um pedaço de lixo. Cada palavra bonita que ela havia escrito sobre amor, sacrifício e futuro agora parecia uma piada amarga. Ela sentia centenas de olhos sobre ela cheios de pena, curiosidade mórbida e talvez um pouco de prazer com a desgraça alheia. Ela era a atração principal de um circo criado pelo próprio marido. Tiago aproximou o microfone da boca. O rosto que costumava sorrir calorosamente, para ela estava agora torcido em um esgar cruel. Boa noite a todos. Começou Tiago. Sua voz era alta, firme e sem remorso. Sei que todos vieram aqui para celebrar meu 5º aniversário com a Beatriz. Ele limpou a garganta, fazendo uma pausa para aumentar a tensão. Então, olhou para a esposa com puro desprezo. Mas esta noite, quero acabar com essa farsa. 5 anos são suficientes. Passei 5 anos preso neste casamento sufocante e entediante. Um suspiro coletivo percorreu a multidão afluente. O pai de Beatriz, um homem conhecido por sua compostura estoica em salas de diretoria, levantou-se da cadeira, o rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados. Sua mãe agarrou seu braço, lágrimas brotando nos olhos. Eles queriam invadir o palco, mas Beatriz encontrou o olhar deles. Ela lançou-lhes um olhar tão estranhamente calmo que os ordenou a permanecerem onde estavam. Tiago continuou, a voz gotejando veneno, certificando-se de que cada palavra
cortasse o mais fundo possível. Estou farto de você, Beatriz. Você é comum. Olhe para você. Você nem tenta se cuidar. Toda a sua personalidade é dolorosamente monótona. Você achou que poderia comprar minha felicidade só porque vem de uma família com dinheiro. Você estava errada. Cada insulto parecia um golpe físico. Comum, sem graça. Beatriz sempre se vestira modestamente para garantir que Tiago nunca se sentisse ofuscado. Ela escondeu intencionalmente sua riqueza para que ele pudesse brilhar. Os sacrifícios que fizera por amor estavam agora sendo usados como falhas repulsivas. E então veio o golpe final. Tiago aumentou a voz, apontando o dedo diretamente para ela. E o pior de tudo, você é estéril. 5 anos juntos, e você não pôde nem me dar um filho. De que serve uma esposa se ela não pode fazer nem a única coisa que deveria fazer? A multidão ficou em silêncio absoluto. Beatriz perdeu o fôlego. Aquele era o segredo mais profundo deles. Os registros médicos afirmavam claramente que os problemas de fertilidade eram de Tiago, não dela. Mas para proteger o ego frágil dele, ela prometera carregar o fardo, deixando a família dele pensar que a culpa era dela. E esta era a sua recompensa. Valentina soltou uma risada suave e cristalina ao lado dele. Um som que foi como o dobre de finados para o casamento de Beatriz. Ela sussurrou algo no ouvido de Tiago, fazendo-o sorrir ainda mais. Então Beatriz disse Tiago com finalidade: a festa acabou para você. Vá arrumar suas malas e saia da minha casa hoje à noite. Nunca mais quero ver seu rosto aqui. Minha casa. As palavras pairaram no ar. A propriedade comprada inteiramente com o fundo fiduciário de Beatriz. A escritura que ostentava claramente o nome Beatriz Cavalcante, seu nome de solteira. Tiago estava tão mergulhado em sua ilusão que esquecera os fatos legais mais básicos de sua própria existência. No silêncio que se seguiu à tempestade de suas palavras, todos esperavam a reação de Beatriz. Esperavam o choro histérico. Esperavam que ela desabasse de vergonha. Esperavam o colapso melodramático de uma mulher destruída no seu dia mais feliz. Tiago e Valentina esperavam com sorrisos presunçosos, certos de que a haviam quebrado completamente. Mas o que eles esperavam nunca aconteceu. Nenhuma lágrima caiu dos olhos de Beatriz. Nenhum soluço escapou de seus lábios. Em vez disso, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Beatriz fez o inimaginável. Seus lábios curvaram-se lentamente para cima, formando um sorriso. Não era um sorriso triste ou forçado. Era um sorriso calmo, elegante e gélido, que fez os pelos da nuca de Tiago se arrepiarem. Era perigoso. Com movimentos graciosos, como se nada tivesse acontecido, Beatriz amassou lentamente seu discurso de amor em uma pequena bola de papel e a deixou cair na grama bem cuidada. Ela alisou seu vestido de seda, ergueu o queixo e começou a caminhar não para longe para se esconder em lágrimas, mas direto para o palco. Cada passo era medido e preciso. O clique de seus saltos de grife contra os degraus de pedra era o único som no jardim, batendo como uma contagem regressiva para a ruína de Tiago. A multidão instintivamente abriu caminho para ela, olhando-a com uma mistura de admiração e terror. Tiago e Valentina observaram sua aproximação confusos. Os sorrisos triunfantes desapareceram, substituídos por expressões de cautela. Eles esperavam uma vítima estilhaçada, não uma rainha, marchando para recuperar seu trono. Beatriz chegou ao palco. Ela não subiu os degraus, simplesmente parou na frente, olhando diretamente para cima, para Tiago. Seus olhos, geralmente cheios de calor, agora brilhavam como aço forjado no fogo. Você já terminou? Beatriz perguntou. Sua voz era cristalina, perfeitamente estável, sem um único tremor. Tiago ficou momentaneamente atordoado por sua compostura. O que você quer? Caia fora daqui. Ele rebateu, tentando recuperar o controle. Beatriz sorriu ainda mais. Ainda não é minha hora de sair. É a minha vez. Com um movimento tão rápido que Tiago nem processou, Beatriz estendeu a mão. Antes que ele pudesse reagir, seus dedos esguios fecharam-se em torno do microfone.
Houve um breve cabo de guerra, mas a pegada dela era de ferro. O microfone era dela. Ela não subiu ao palco, permaneceu no nível do chão com os convidados, comunicando silenciosamente que era uma deles, não uma participante do melodrama barato acima dela. Ela ligou o microfone. O silêncio pesado estava pronto para ser quebrado. No palco, Tiago e Valentina olhavam para ela com uma sensação crescente de pavor. Eles acabaram de acordar uma leoa adormecida e não tinham ideia de como pará-la. O microfone parecia frio e sólido em sua mão. Seu peso a mantinha firme. Ela respirou fundo, não por nervosismo, mas para reunir toda a força que guardara para si nos últimos 12 meses. Obrigada, Tiago. Ela começou, sua voz ecoando suavemente pelo gramado. Obrigada por esse anúncio incrivelmente teatral. Devo admitir, você sempre teve um pendor para o dramático. Algumas risadas nervosas escaparam da multidão. Eles não sabiam como reagir. Tiago franziu a testa, completamente desestabilizado. Ele a queria implorando, quebrada, não entregando sarcasmo calculado. Beatriz desviou o olhar dele, varrendo a multidão como a anfitriã perfeita. Senhoras e senhores, peço sinceras desculpas por esta interrupção desagradável. Este deveria ser um belo evento, mas não se preocupem. Ela ofereceu um sorriso pequeno e afiado. Considerem isso o ato de abertura, o entretenimento para o meu Dia da Independência. Sussurros irromperam. Dia da Independência. O conceito era tão ousado que ninguém conseguia captá-lo totalmente ainda. Beatriz fixou os olhos em Tiago novamente. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar penetrante e sério. Tiago, você estava certo sobre exatamente uma coisa. 5 anos são suficientes. Tiago pareceu momentaneamente aliviado, pensando que ela estava finalmente cedendo. Valentina sorriu presunçosa. Mais que suficientes, enfatizou Beatriz. 5 anos é tempo demais para eu financiar a vida de um parasita como você. A palavra parasita caiu como uma bomba. O rosto de Tiago passou de pálido para um branco fantasmagórico, sua mandíbula cerrada. Do que diabos você está falando? Ele sibilou alto o suficiente para o microfone captar. Do que eu estou falando? Beatriz soltou uma risada sem humor. Ela começou a caminhar lentamente na frente do palco, como uma promotora estrela apresentando seu argumento inicial. Vamos analisar. 5 anos atrás, você era um analista júnior afogado em dívidas estudantis. Então, de repente, você teve o capital para lançar sua própria firma. Você disse a todos que era a economia de sua vida. Coincidência notável, não foi? Ela fez uma pausa, garantindo que cada convidado estivesse pendurado em cada palavra sua. Depois, sua empresa milagrosamente conseguiu aquele contrato governamental massivo. Você precisava de uma conexão de alto nível e, de alguma forma, encontrou exatamente o senador certo em um torneio de golfe beneficente. Você chamou isso de sorte. Uma coincidência ainda mais notável. Então, você precisava de uma casa para combinar com seu novo status. E encontramos esta mansão em Angra por uma fração do seu valor de mercado. Você disse a todos que era um mestre negociador. A coincidência mais incrível de todas. Ela parou de caminhar e o encarou. Todas essas coincidências, toda essa sorte, tem um nome, Tiago. E o nome dela é Beatriz. Meu dinheiro. As conexões da minha família. Tudo que você ostenta como seu trabalho árduo foi uma doação minha. Tiago tremia com uma mistura de fúria e profundo constrangimento. Você está mentindo. Isso é calúnia, ele gritou. Beatriz o ignorou. Seu olhar mudou para Valentina, cujo sorriso triunfante havia desaparecido completamente. A mulher no vestido vermelho olhava freneticamente entre Tiago e Beatriz. E quanto a você, querida, Beatriz olhou Valentina de cima a baixo com total desdém, seja lá qual for o seu nome. Parabéns, você acaba de ganhar um homem. Ela fez uma pausa, deixando Valentina se agarrar a um fiapo de esperança. Um homem que está prestes a ficar sem teto. O rosto de Valentina perdeu a cor. A ilusão de seu futuro glamouroso estava rachando. Não a escute, meu bem. Ela só está com inveja, gritou Tiago,
tentando convencer Valentina e talvez a si mesmo. Inveja? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Ah, Tiago, esse sentimento morreu há muito tempo. Tudo o que sinto agora é puro nojo. Ela voltou toda a atenção para Tiago. O clímax havia chegado. Mais cedo você expulsou-me com tanta confiança da sua casa. Essa foi a parte mais engraçada de todo este circo. Beatriz deu um passo mais perto do palco. Tiago, querido, sua memória parece estar falhando. Talvez você estivesse ocupado demais administrando sua amante. Deixe-me refrescá-la. 5 anos atrás, antes de nos casarmos, meus advogados lhe entregaram uma pilha de papelada. Você estava tão desesperado para se casar com a garota quieta e humilde que por acaso tinha uma pequena herança que assinou tudo sem nem contratar seu próprio advogado. Você se lembra? Suor frio brotou na testa de Tiago. O acordo pré-nupcial. Ele o tratara como uma mera formalidade. Nesse documento, a voz de Beatriz rezou como a de um juiz proferindo uma sentença. Está claramente declarado que todos os ativos que eu possuía antes do casamento e todos os ativos comprados durante o casamento usando meus fundos privados permanecem inteiramente meus. Sem pensão alimentícia, sem divisão de bens. Beatriz sorriu diante do horror que surgia no rosto dele. E adivinhe só, esta magnífica propriedade foi comprada inteiramente em dinheiro do meu fundo fiduciário privado um mês após o nosso casamento. A escritura está no meu cofre, sob meu nome de solteira, Beatriz Cavalcante. Aqueles carros esportivos de luxo, ou na garagem, presentes de mim para mim mesma. Aquela coleção de relógios vintage que você adora exibir. Presentes meus para você, que legalmente eu posso e irei retomar. Silêncio absoluto. Nem mesmo os grilos pareciam cricrilar. E o mais importante, Beatriz guardou seu golpe letal final. A empresa que você dirige tão orgulhosamente, a Vanguarda Inovações. Você achou que a construiu do zero, Tiago? A Vanguarda é uma subsidiária de fachada do grupo Cavalcante, a empresa da minha família. Eu o coloquei lá como CEO apenas para dar ao seu ego frágil algo de que se gabar. Seu título, seu salário, seu cartão corporativo, tudo vem de mim. Ela ergueu o microfone, seus olhos brilhando com a vitória absoluta. Então, permita-me corrigir sua declaração anterior. Esta não é a sua casa. Esta é a minha casa. Você não pode me expulsar. Sua voz caiu para um tom gélido. Eu estou expulsando você. Ah, e mais uma coisa. Como a verdadeira acionista majoritária, considere este o seu aviso oficial. Tiago, você está demitido. A realidade de Tiago colapsou em tempo real. Valentina afastou-se fisicamente dele, olhando-o como se ele carregasse uma doença contagiosa. Cada grama de orgulho, status e riqueza que Tiago pensava possuir desapareceu num piscar de olhos, obliterado pelas palavras calmas da mulher que ele acabara de tentar destruir. A onda de choque da declaração de Beatriz foi silenciosa, mas devastadora. O tempo pareceu parar. Tiago permanecia petrificado, a boca entreaberta, os olhos vazios. Toda a cor havia sumido de seu rosto, deixando uma máscara pálida de horror e descrença absoluta. Ao lado dele, Valentina parecia ter sido atingida por um raio. Seu sorriso arrogante evaporara, substituído por pânico puro, ao perceber que seu bilhete premiado era um navio naufragando. Os convidados que antes cochichavam, agora murmuravam abertamente. Suas vozes eram uma mistura de choque, admiração por Beatriz e deboche explícito voltado para o casal no palco. Aqueles que olhavam para Beatriz com pena momentos antes, agora a olhavam com uma nova reverência. Ela não era uma esposa traída, era uma rainha que acabara de retomar seu trono implacavelmente. No meio do caos, o pai de Beatriz finalmente se moveu. Seu rosto vermelho, zangado, transformara-se em uma expressão de orgulho feroz e avassalador. Ele finalmente entendera. A filha que ele sempre pensou ser doce e ingênua demais tinha uma espinha dorsal feita de titânio. Ele cruzou o olhar com Beatriz. Um único e sutil aceno dela foi a única ordem de que ele precisou.
O pai dela pegou o telefone e deu um sinal rápido para um grupo de homens, corpulentos em ternos pretos impecáveis, que se misturavam como convidados. Eles eram o destacamento de segurança privada da família Cavalcante. Seu objetivo agora estava claro. Com precisão militar, 4 guardas convergiram para o palco, cercando Tiago e Valentina. O que diabos é isso? Não toquem em mim. Tiago finalmente saiu de sua paralisia, tentando projetar um último fiapo de autoridade. Esta é a minha festa. Eu sou o anfitrião. Saiam. Mas suas palavras não tinham peso algum. O oficial de segurança líder, com o rosto completamente inexpressivo, disse: Senhor Tiago, Assirta Cavalcante, solicitou que o senhor e sua convidada desocupem as dependências imediatamente. Eu não vou embora. Esta é a minha casa. Tiago balbuciou, a voz falhando de desespero. Foi inútil. 2 guardas seguraram seus braços com força de aço. Ele lutou, mas eles o dominaram facilmente. Valentina gritou quando os outros 2 se aproximaram dela. Me soltem. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela berrou, tentando se soltar. Diante de centenas de convidados da elite, o casal que estivera tão arrogante no palco minutos antes estava agora sendo arrastado como criminosos comuns. O terno italiano de Tiago estava violentamente amarrotado. Seu cabelo era uma bagunça. O vestido de grife de Valentina parecia patético enquanto ela tropeçava pelo gramado impecável. A humilhação foi absoluta. Nenhum único convidado interveio para ajudar. Eles apenas observavam friamente e vários até tinham seus celulares gravando o espetáculo. Enquanto a expulsão ocorria, Beatriz permaneceu perfeitamente imóvel. Ela pegou seu telefone e abriu um chat de grupo que havia preparado meses antes. O grupo chamava-se Operação Independência. Continha sua advogada principal, Dra. Helena, seu gestor de fortunas e o chefe de TI da Vanguarda Inovações. Ela digitou uma única palavra: executar. A quilômetros de distância, em São Paulo, profissionais que estavam trabalhando até tarde intencionalmente entraram em ação. No banco privado, uma única tecla congelou cada conta conjunta e cartão de crédito que ostentava o nome de Tiago. Seu acesso ao banco móvel foi revogado. Em menos de 30 segundos, Tiago estava financeiramente paralisado. No centro de dados corporativo, um administrador de TI executou um comando. O e-mail corporativo de Tiago foi desativado. Seu acesso aos servidores da empresa, bancos de dados de clientes e cartões digitais, foi permanentemente apagado. Virtualmente, ele foi apagado de sua própria empresa. No escritório de advocacia, um associado enviou um e-mail rascunhado. Uma carta formal de demissão foi enviada para o e-mail pessoal de Tiago, com cópia para todo o conselho de diretores. Foi silencioso, rápido e letal. 1. Assassinato corporativo perfeitamente executado. De volta ao jardim, os gritos de Tiago e Valentina sumiram até que os portões de ferro pesados se fecharam atrás deles. A atmosfera acalmou-se, mas não era um silêncio constrangedor. Era um zumbido elétrico de adrenalina e admiração. Beatriz ergueu o microfone pela última vez. Ela parecia incrivelmente relaxada. O peso massivo que carregara no último ano finalmente se fora. Mais uma vez, peço desculpas pelo intervalo dramático, disse ela com um sorriso radiante, genuíno. Agora, vamos deixar o lixo onde ele pertence. Ela pegou uma taça fresca de champanhe de uma bandeja de um garçom que passava. Esta festa está longe de acabar. Esta noite, não estamos celebrando um passado falso. Estamos celebrando um novo começo. Ao futuro e à liberdade. A multidão explodiu em aplausos estrondosos. A tensão quebrou, substituída por uma atmosfera de celebração genuína. O quarteto tocou uma melodia animada. Os convidados cercaram Beatriz não para confortá-la, mas para parabenizá-la. Eles elogiaram seu brilhantismo e sua frieza. Ela não era mais uma vítima, era uma lenda. Fora dos formidáveis portões de ferro, a cena era um contraste gritante. O céu abriu-se em um temporal tropical repentino e torrencial.
Tiago e Valentina estavam à beira da estrada escura e sinuosa de Angra, sem guarda-chuva, sem destino. Tremendo, Tiago pegou o telefone e tentou abrir o aplicativo do banco. Acesso negado. Ele tentou pedir um Uber Black usando seu cartão corporativo. Cartão recusado. Pânico paralisante tomou conta dele. Ele abriu seu e-mail pessoal e viu o assunto que fez seus joelhos cederem. Aviso de demissão. Imediata. Ele desabou na calçada molhada. Seu terno italiano caro estava encharcado, manchado de lama. Tudo se fora. A casa, o emprego, o dinheiro, o status, apagados em 15 minutos. Valentina olhou para ele. O olhar de adoração fora, substituído por um ódio venenoso. Seu vestido deslumbrante colava-se desconfortavelmente ao corpo. Sua maquiagem cara escorria pelo rosto em listras escuras. Ela não via mais um CEO rico e poderoso. Via um perdedor patético e encharcado. Então, disse Valentina, sua voz afiada como vidro sob o som da chuva. Onde, exatamente, vamos dormir hoje à noite? Tiago apenas olhou para ela com olhos vazios e aterrorizados. Ele não tinha resposta. Ele não tinha absolutamente nada. O karma do universo acabara de bater o ponto para o seu turno. Exatamente um ano antes, às 2 da manhã de uma quarta-feira, Beatriz fora, despertada pelo vibrar de um celular na mesa de cabeceira. Não era o dela. Tiago esquecera de silenciar o dele. Normalmente, ela não se importaria, mas o vibrar era implacável, indicando uma sucessão rápida de mensagens de texto. Irritada, Beatriz esticou o braço para desligar-lo para que Tiago pudesse dormir. Mas quando a tela acendeu, uma notificação de um número não salvo chamou sua atenção. Amor, reservei o Copacabana Palace para o fim de semana. Não esqueça a desculpa para a esposa. Mal posso esperar. O mundo de Beatriz parou de girar. O ar em seus pulmões virou gelo. Aquelas palavras a atingiram como uma marreta, rachando a base da confiança que ela construíra minuciosamente ao longo de 5 anos de casamento. Suas mãos tremiam, tanto que ela quase deixou o celular cair. Tiago, roncando suavemente ao seu lado, estava alheio ao furacão que rasgava a alma de sua esposa. Seu primeiro instinto foi primordial: acordá-lo, esmagar o celular no rosto dele e gritar por uma explicação. Ela queria quebrar cada lâmpada do quarto. Mas, então uma lógica fria e calculista lavou-a, suprimindo o inferno furioso de suas emoções. O que um confronto alcançaria? Tiago mentiria. Ele inventaria uma história sobre um trote, um número errado, uma cliente maluca. Ele imploraria, choraria e juraria lealdade. E Beatriz, cega pelo amor, poderia ter-lo perdoado. Então Tiago apenas aprenderia a esconder melhor seus rastros, continuando a fazê-la de boba. Não. Beatriz Cavalcante recusava-se a ser a boba. A dor agonizante endureceu lentamente em algo frio e metálico. Uma resolução. Se Tiago queria brincar com fogo, Beatriz garantiria que ele queimasse até virar cinzas. Mas não, naquela noite, ela esperaria. Ela planejaria. Na manhã seguinte, Beatriz agiu como se nada tivesse acontecido. Ela fez o café, ele ajeitou sua gravata e o beijou na porta ao se despedir. Mas atrás de seu sorriso caloroso, seus olhos registravam cada detalhe com precisão predatória. A maneira como ele evitava o olhar dela. A maneira como mantinha o telefone virado para baixo. As micromentiras que ela costumava ignorar estavam subitamente iluminadas por um holofote ofuscante. A máscara de perfeição caíra e Beatriz podia ver o podre por baixo. Seu primeiro passo foi contratar um investigador particular de elite, recomendado pelo chefe de segurança de seu pai, um ex-agente federal. Beatriz deu a ele uma única pista: o número do celular. Quero tudo, disse ela com uma voz baixa e firme em um café discreto nos jardins. Quem ela é, onde se encontram, com que frequência e, o mais importante, siga o dinheiro. O primeiro dossiê chegou uma semana depois. A mulher era Valentina Montenegro, uma modelo de Instagram tentando entrar no mercado imobiliário de luxo. As fotografias que o investigador forneceu eram excruciantes de olhar. Tiago
Valentina jantando no Fasano, fazendo compras na Dior, até mesmo fazendo uma viagem de fim de semana para Fernando de Noronha. O coração de Beatriz fraturou novamente, mas ela não deixou cair uma única lágrima. Ela converteu a dor em combustível. O relatório mais contundente foi o financeiro. O investigador rastreou os gastos, jantares caros, bolsas de grife, um relógio de luxo para Valentina, o aluguel de seu apartamento sofisticado no Itaim Bibi. Tudo estava sendo financiado através das contas de despesas corporativas de Tiago. Tiago estava desviando fundos da empresa da família dela, para financiar sua amante. Isso não era mais apenas infidelidade, era crime. Era exatamente a munição de que ela precisava. Beatriz moveu-se nas sombras. Reuniu-se com a advogada mais implacável da família, Dra, Helena. Juntas, redigiram uma declaração de guerra impecável. Fase 1. Garantir os ativos. Beatriz começou a mover silenciosamente milhões de suas contas conjuntas para fundos privados, citando um empreendimento imobiliário massivo e urgente para Tiago. Cego pela perspectiva de retornos gigantescos, Tiago assinou avidamente cada documento de autorização que ela colocou à sua frente, sem ler as letras miúdas. Simultaneamente, Beatriz revogou cada procuração que ele detinha, cortando seu acesso legal à riqueza dela. Fase 2. A trilha de papel. Em sua qualidade de acionista majoritária, Beatriz ordenou uma auditoria interna agressiva na Vanguarda Inovações sob o pretexto de preparar a empresa para uma abertura de capital. Os auditores foram secretamente instruídos a analisar minuciosamente as contas de despesas executivas. Como esperado, descobriram uma fraude massiva. As evidências foram meticulosamente catalogadas, prontas para serem detonadas a qualquer momento. Por 365 dias, Beatriz viveu uma vida dupla. Para Tiago, ela continuava sendo a esposa dedicada e um tanto ingênua que idolatrava seu sucesso. Ela sorria quando ele mentia sobre trabalhar até tarde no escritório. Ela arrumava sua mala quando ele alegava ter uma conferência de negócios em Miami, sabendo muito bem que ele estava levando Valentina. Cada mentira que ele contava, cada sorriso falso que ele dava, Beatriz engolia a seco, armazenando-os como munição. Foi o ano mais longo e desgastante de sua vida. Ela tinha que suprimir o desejo de vomitar quando ele a tocava, e engolir sua raiva quando ele a elogiava por ser a esposa perfeita. Sua paciência não era fraqueza, era o afiar de uma lâmina. Então a oportunidade se apresentou. O aniversário de 5 anos. O próprio Tiago sugeriu dar uma festa enorme em Angra para ostentar sua riqueza. Beatriz concordou instantaneamente. Era o palco perfeito, uma arena massiva com um público cativo, onde ela poderia empurrar Tiago do pedestal mais alto para o abismo mais profundo. Ela até vazou detalhes da festa para uma amiga de Valentina, insinuando que Tiago planejava uma grande surpresa, garantindo que a Sevis, amante, aparecesse para testemunhar sua suposta vitória. Beatriz conhecia a suposta vitória, a arrogância de Tiago e a ganância de Valentina perfeitamente. Ela lhes entregou a corda, sabendo que eles amarrariam ansiosamente seus próprios laços. Uma semana antes da festa, Beatriz encontrou Dra, Helena em seu escritório na Avenida Paulista. Os arquivos estavam perfeitamente empilhados. A auditoria forense, as transferências bancárias, as fotos, os papéis de demissão, as ordens de congelamento de bens. Você tem certeza absoluta, Beatriz? Isso vai ser um banho de sangue, disse Helena, olhando para sua jovem cliente com uma mistura de preocupação e profundo respeito. Beatriz olhou pelas janelas do chão ao teto para o horizonte de São Paulo. Seu rosto estava tranquilo. Seus olhos eram glaciais. Ele não traiu apenas meu casamento, Helena. Ele insultou minha inteligência, pisou nos meus sacrifícios, roubou da minha família. Um banho de sangue é exatamente o que ele merece. Ela voltou-se para a advogada. Deixe tudo pronto para sábado à noite. Quero que ele fique absolutamente sem nada. Nem mesmo a camisa no corpo, se o meu dinheiro a pagou.
A primeira noite após o exílio foi um inferno absoluto. A chuva torrencial agiu como uma testemunha silenciosa da queda rápida de Tiago e Valentina. Depois de não conseguirem acessar nenhum dinheiro ou chamar um transporte por aplicativo, foram forçados a caminhar quilômetros pelo acostamento escuro da rodovia, buscando abrigo desesperadamente. O terno sob medida de Tiago e o vestido de alta costura de Valentina estavam ensopados, cobertos de lama, colados a eles, como uma patética segunda pele. O luxo que os definia horas atrás fora lavado para o bueiro. Com algumas poucas notas de R$ 50 amassadas que Tiago por acaso tinha na carteira, conseguiram alugar um quarto em um motel de beira de estrada decadente e mal iluminado. O cheiro de mofo e cigarro velho atingiu-os como uma parede no momento em que abriram a porta. A colcha era de um marrom questionável, desbotado. O papel de parede estava descascando e uma lâmpada fluorescente piscante zumbia agressivamente acima de suas cabeças. Era um contraste brutal com as coberturas e resorts 5 estrelas a que estavam acostumados. Valentina gritou histericamente quando uma barata enorme correu pelos azulejos do banheiro. "Eu não vou dormir aqui. Isso é nojento", ela berrou, a voz rouca, de tanto chorar. "Então para onde diabos você sugere que a gente vá?" Tiago retrucou. Sua paciência finalmente explodindo. O estresse e a humilhação haviam evaporado completamente sua persona suave, deixando para trás um rato frenético e acuado. "A culpa é sua. Se você não tivesse insistido em fazer aquilo na frente de todo mundo." "Minha culpa? Você era quem estava sussurrando no meu ouvido para humilhá-la. Você disse que aquela sonsa não faria nada. No fim das contas, a sonsa é você, Valentina. Você nem sabia que ela era dona de tudo." Valentina cuspiu as palavras, apontando um dedo com a manicure manchada de lama para o peito dele. Uma briga terrível seguiu-se. Eles se culparam mutuamente, trocaram insultos vis e destruíram qualquer afeto que diziam ter. O amor e a paixão que alimentaram o caso deles evaporaram naquele quarto sujo, substituídos por um arrependimento tóxico. Eles estavam presos em uma gaiola com seu próprio fracasso colossal. Na manhã seguinte, a destruição deles tornou-se entretenimento público. Uma influenciadora social que compareceu à festa havia carregado seu vídeo nítido do confronto no palco. O vídeo de 5 minutos atingiu as redes sociais com a legenda: "Karma instantâneo. CEO traidor é destruído pela esposa bilionária na festa de aniversário." Em poucas horas, era um fenômeno viral. O esgar de Tiago, o rosto presunçoso de Valentina e sua subsequente expulsão patética, lamacenta foram transmitidos para milhões. Memes inundaram a internet. Rainha Beatriz e Tiago Parasita tornaram-se os assuntos mais comentados do país. Eles não podiam se esconder. Desesperado, Tiago tentou ligar para seus amigos da Faria Lima, os homens que costumavam beber seu uísque e rir de suas piadas. Ele deu de cara com um muro. A maioria mandou suas ligações direto para a caixa postal. Outros deram desculpas, esfarrapadas e desligaram. Finalmente, um homem que Tiago considerava seu amigo, mais próximo atendeu, seu tom gélido. "Esqueça meu número, Tiago. Não vou afundar a reputação da minha firma me associando a lixo radioativo. Você comprou briga com a família Cavalcante. Você está morto nesta cidade." A linha ficou muda. Tiago finalmente entendeu. O respeito, os apertos de mão, o acesso VIP, nada disso era para ele. Era para o dinheiro de Beatriz. Sem ela, ele era um ninguém. Valentina enfrentou seu próprio acerto de contas. Sua agência de modelos a dispensou instantaneamente devido ao pesadelo de relações públicas. Seus amigos, o da alta sociedade, a bloquearam. As boutiques de luxo que ela frequentava colocaram na lista negra. O rótulo viral de interesseira destruidora de lares fechou permanentemente cada porta que ela havia lutado para abrir. Depois de alguns dias sobrevivendo com comida barata com pouco dinheiro vivo, o que tinham, a realidade bateu forte. Eles precisavam de ativos líquidos para sobreviver. Relutantemente, Valentina decidiu penhorar alguns de seus investimentos às bolsas e joias de luxo que Tiago lhe dera de presente.
Eles entraram em uma loja de consignação de luxo nos Jardins. Valentina, tentando projetar a dignidade que lhe restava, colocou sua preciosa bolsa Hermès Birkin, laranja no balcão de vidro. Era o símbolo máximo de status, um presente que Tiago lhe dera após supostamente fechar um grande negócio. O avaliador examinou a bolsa cuidadosamente. Checou a costura, o selo do couro, as ferragens. Após 5 minutos tensos, ele empurrou a bolsa de volta pelo balcão. Sinto muito, senhorita. Esta bolsa é falsificada. É uma réplica de alta qualidade, mas é completamente sem valor aqui, disse ele friamente. O mundo de Valentina desabou pela segunda vez. Isso é impossível. Meu namorado comprou isso diretamente da boutique por R$ 30.000. Ela gritou. O avaliador arqueou uma sobrancelha. Então a senhora deve ter o recibo e os papéis de autenticidade. Tenho. Valentina virou a cabeça para Tiago, seus olhos assassinos. Tiago olhou para o chão, o rosto pálido e suado. Eu comprei de um fornecedor particular, ele murmurou, recusando-se a encontrá-la no olhar. A verdade horrorosa espalhou-se no meio da boutique. Tiago nunca comprara o item real. Ele não podia arcar com o custo sem disparar alertas na auditoria, então usou cartões da empresa para comprar réplicas de luxo para manter La Feliz, cartões que agora estavam cancelados, deixando-o com a dívida massiva. Valentina olhou para ele, não mais com raiva, mas com um desprezo profundo e sem fundo. O homem que ela pensava que lhe daria o mundo não passava de uma fraude barata. O luxo pelo qual ela sacrificara sua reputação era uma mentira literal. Seu mentiroso patético e falido, sibilou Valentina. Ela agarrou a bolsa falsa e saiu furiosa da loja, deixando Tiago parado ali, esmagado sob o peso de suas próprias mentiras. Naquele momento, entre os bens de luxo falsos, Valentina percebeu que o relacionamento deles era exatamente como a bolsa, uma imitação de algo valioso, mas fundamentalmente sem valor. Enquanto Tiago e Valentina se afogavam no pântano que criaram, Beatriz estava redesenhando seu mundo com a precisão de uma mestre arquiteta. Na segunda-feira, de manhã após a festa, ela não tirou tempo para lamentar seu casamento. Em vez disso, vestiu um terno azul marinho impecável, prendeu o cabelo em um coque elegante e atravessou as portas de vidro do arranha-céu da Vanguarda Inovações no centro de São Paulo. Ela não entrou como convidada, entrou como conquistadora. Uma reunião de diretoria de emergência havia sido convocada. A sala estava cheia de executivos experientes, veteranos que trabalharam para seu pai por décadas. Eles conheciam Beatriz como a herdeira silenciosa, a esposa apoiadora de seu brilhante jovem CEO. Quando Beatriz sentou-se na cabeceira da mesa, a dúvida na sala era palpável. Eles respeitavam seu nome, mas pensavam que aquilo era apenas a reação emocional de uma mulher traída brincando de empresária. Beatriz deixou o silêncio se estender, fixando o olhar em cada membro do Milesares, conselho, irradiando uma calma gélida que os inquietou. Ela não pediu piedade, nem mencionou sua vida pessoal. Bom dia, sua voz clara cortou a tensão. Como todos sabem, o cargo de CEO na Vanguarda está atualmente vago. Estou aqui para informar que assumirei o cargo de diretora executiva com efeito imediato. Um diretor sênior, um homem chamado Roberto, limpou a garganta. Sertá, Cavalcante, com todo o respeito, simpatizamos profundamente com sua situação. Mas dirigir uma subsidiária de bilhões de reais requer experiência. Talvez devêssemos trazer um CEO interino enquanto a senhora tira um tempo para se recuperar. Beatriz ofereceu um sorriso afiado como uma navalha. Era exatamente o que ela queria. Obrigada por sua preocupação, Roberto, mas acredito que já tive descanso suficiente nos últimos 5 anos, permitindo que um homem incompetente dirigisse esta firma usando o meu cérebro. A declaração atordoou a sala. Beatriz apertou um botão no controle remoto e a tela enorme atrás dela ganhou vida. Mas não eram dados financeiros padrão. Eram projetos, mapas de estratégia corporativa e propostas de aquisição altamente detalhadas, propostas que todos na sala reconheceram.
O projeto Liberdade, que aumentou nossas margens em 200% há 2 anos. Beatriz apontou para a tela. Aquela era a minha tese. Eu a entreguei a Tiago quando ele reclamou sobre os números estagnados do 3º trimestre. A aquisição hostil da Apex Dinâmica. Aquela foi minha análise de mercado de 3 meses, que tive que resumir em um relatório de 2 páginas, porque Tiago não conseguia entender as finanças complexas. Pelos próximos 20 minutos, Beatriz desmantelou cada conquista que Tiago reivindicara, fornecendo provas inegáveis, e-mails com data e hora, documentos originais de rascunho, até esboços em guardanapos de papel. Ela não era apenas o dinheiro por trás da vanguarda, ela era a arquiteta. A velha guarda cética sentou-se em silêncio atônito. Eles não estavam lidando com uma princesa mimada. Estavam lidando com um verdadeiro predador alfa. Pensavam que Tiago era. Eu permaneci nas sombras para proteger o ego frágil do meu marido, concluiu Beatriz desligando a tela. Não tenho mais essa limitação. Então, se alguém aqui duvida da minha competência, minha assistente tem seus pacotes de rescisão prontos. Mas para aqueles que querem trabalhar comigo, vamos levar a vanguarda a um nível que Tiago nem sequer poderia sonhar. Ninguém disse uma palavra de dissidência. A gravidade de seu intelecto e poder obliterou qualquer dúvida restante. Em 3 meses, Beatriz revolucionou a empresa. Ela eliminou a burocracia inchada, promoveu analistas jovens e brilhantes que Tiago havia suprimido e fez movimentos agressivos que, inicialmente, aterrorizaram o conselho, mas que deram retornos massivos. Ela trabalhava 18 horas por dia, alimentada por uma energia ilimitada. Toda a sua aura transformou-se de uma esposa recatada em uma titã da indústria aterrorizantemente eficaz. O ápice de sua gestão veio quando ela pessoalmente garantiu um contrato bilionário para um projeto nacional de infraestrutura de energia renovável. Era um contrato que Tiago havia repetidamente fracassado em conquistar. Beatriz, com sua apresentação impecável e lobby agressivo, dizimou a concorrência. A assinatura do contrato foi notícia de destaque em todo o mercado financeiro. Beatriz Cavalcante tornou-se o novo ícone do poder corporativo feminino, um símbolo de resiliência absoluta. Naquela noite, após o comunicado à imprensa, Beatriz estava sozinha em seu escritório com vista para as luzes de São Paulo. Sentia-se realizada, mas um vazio silencioso permanecia. A vitória era doce, mas a batalha fora emocionalmente exaustiva. Sua assistente bateu à porta e entrou carregando um arranjo enorme e deslumbrante de rosas brancas impecáveis. Beatriz franziu a testa. Ela não as havia encomendado. Quem enviou estas flores? Ela perguntou. Não há nome, Certa Cavalcante. Apenas este cartão, disse a assistente, colocando o vaso sobre a mesa de mogno antes de sair. Beatriz inclinou-se. O perfume era inebriante. Ela puxou o pequeno envelope, marfim dos talos. Dentro, escrita com uma caligrafia elegante e firme, havia uma única frase. Eu sempre soube que você era o gênio da sala. M. Beatriz encarou o cartão. M. Era apenas uma inicial, mas subitamente o gelo em torno de seu coração rachou, deixando entrar um fiapo de calor genuíno. No meio de seu poder absoluto, o mistério doce acabara de bater à sua porta. 6 meses após a festa, o mundo de Tiago havia encolhido para uma kitnet mofada e apertada, acima de um bar barulhento em uma parte decadente da zona norte do Rio de Janeiro. As paredes estavam descascando, o ventilador de teto rangia agressivamente, e o cheiro de cerveja choca e fumaça de escapamento era sua realidade permanente. Sua vida na cobertura parecia um sonho febril pertencente a um homem morto. Valentina o abandonara 3 meses antes. Não houve uma briga dramática. Ele simplesmente acordou uma manhã e descobriu que ela se fora, levando os poucos itens que ainda podiam vender. Ela deixou um bilhete em um guardanapo. Eu não consigo viver assim. Boa sorte. Tiago nem sentiu o coração partido, apenas um entorpecimento. Para pagar o aluguel e comer miojo, Tiago aceitava qualquer trabalho informal que conseguisse encontrar. Ele carregou tijolos em obras sob o sol escaldante, até que suas costas cederam.
Ele limpou banheiros como faxineiro em um shopping center popular, mantendo a cabeça baixa, aterrorizado de que alguém reconhecesse o CEO traidor do vídeo viral. As mãos que costumavam assinar acordos de milhões estavam agora calejadas, com bolhas e permanentemente manchadas de água sanitária. À noite, deitado em seu colchão fino, o arrependimento o comia vivo. No início, ele lamentava o dinheiro, os carros, o respeito. Mas conforme a realidade brutal da pobreza despia sua arrogância, ele foi forçado a olhar para dentro. Começou a se lembrar de Beatriz. Não da Beatriz CEO bilionária que o destruiu, mas de Beatriz, sua esposa. Ele se lembrou de como ela costumava ter um banho quente esperando por ele quando ele estava estressado. Lembrou-se de como ela massageava seus ombros e o ouvia reclamar da empresa, a empresa dela, por horas. Lembrou-se do sorriso genuíno e radiante dela quando ele lhe trazia flores baratas da banca. Um sorriso que ele nunca viu no rosto de Valentina. Ele percebeu a verdadeira magnitude de sua perda. Ele não tinha perdido apenas uma fortuna. Ele tinha jogado fora o único ser humano na Terra que realmente o amara de forma altruísta. Essa percepção era uma tortura muito pior do que a pobreza. Certo dia, Tiago encontrou uma revista de negócios descartada no lixo do shopping. O rosto de Beatriz estava na capa. Ela parecia magnífica, afiada, confiante e incrivelmente poderosa. A manchete dizia: Beatriz Cavalcante, a mulher construindo o futuro do Brasil. Tiago encarou a capa brilhante por muito tempo. Aquilo despertou uma ideia desesperada e insana. Ele tinha que vê-la. Tinha que pedir desculpas não para ter seu dinheiro de volta, ele sabia que isso era impossível, mas para implorar por perdão, esperando aliviar a culpa esmagadora que o sufocava. Usando suas parcas economias, comprou uma camisa social barata em um brechó e tentou parecer apresentável. Pegou o metrô até o centro financeiro, caminhando até o imponente monólito de vidro da Vanguarda Inovações. Parado no saguão reluzente que costumava comandar, Tiago sentiu-se como um inseto. Homens em ternos caros passavam apressados por ele, falando sobre fusões. Ele não pertencia mais àquele lugar. Ele respirou fundo, preparando-se para implorar à recepcionista que ligasse para o andar de cima. Mas antes que pudesse se mover, o elevador VIP soou. As portas de bronze deslizaram e Beatriz saiu. O tempo parou para Tiago. Ela parecia 1000 vezes mais bonita pessoalmente do que na revista. Vestia um deslumbrante sobretudo marfim e estava rindo uma risada, brilhante e leve, que ele não ouvia há anos. E ela não estava sozinha. Caminhando, ao seu lado estava um homem alto, extremamente atraente, que irradiava uma autoridade tranquila e riqueza antiga. Ele olhava para Beatriz com total adoração. E Beatriz retribuía o olhar com um brilho nos olhos. Tiago congelou. Ele sabia exatamente quem era aquele homem. Marcelo Viana. M. Ele era um antigo amigo de infância de Beatriz, um investidor de capital de o risco que era essencialmente seu igual em status e intelecto. Eles pareciam perfeitos juntos, um verdadeiro casal de poder. Eles passaram direto por Tiago, a menos de 3 metros de distância. Mas para eles, ele não existia. Ele era apenas parte da arquitetura do saguão, um homem maltrapilho e invisível parado perto de um pilar. Ver Beatriz tão vibrantemente, feliz, completamente intocada pelos destroços que ele causara, desferiu o golpe final e fatal na alma de Tiago. Sua patética esperança de perdão estilhaçou-se. Beatriz não tinha apenas seguido em frente. Ela construíra um império de felicidade sobre as cinzas do que ele destruíra. Não havia espaço para ele no universo dela, nem mesmo como um arrependimento. Com os ombros caídos, Tiago virou-se e saiu pelas portas giratórias, voltando para sua realidade escura e miserável, sabendo que estava condenado a apodrecer nela para sempre. Após fugir da kitnet de Tiago, Valentina viu-se afogando. A internet nunca esquece, e sua reputação como a destruidora de lares viral era uma letra escarlate permanente. Nenhuma agência a aceitava,
Nenhum corretor a contratava, e cada homem rico que ela tentava seduzir a reconhecia das redes sociais e ria da sua cara. Vivendo em uma pensão infectada por baratas, a dura realidade quebrou sua sanidade. Sua mente distorcida decidiu que todo o seu sofrimento era culpa de Beatriz. Se Beatriz tivesse sido apenas uma esposa fraca e submissa, Valentina ainda estaria rica. Movida por uma malícia desesperada, Valentina comprou um celular descartável, começou a enviar mensagens para Beatriz. Começou com insultos vis, depois evoluiu para extorsão. Valentina ameaçou ir aos tabloides e inventar mentiras horríveis sobre a vanguarda e inovações, alegando que usavam trabalho escravo ou que o pai de Beatriz estava envolvido com o crime organizado. Finalmente, exigiu uma transferência de R$ 2 milhões, dando a Beatriz 24 horas antes de destruí-la. Beatriz leu as mensagens em seu escritório. Ela não piscou. Simplesmente tirou capturas de tela e as enviou para Dra. Helena. A equipe jurídica de Beatriz nem se deu ao trabalho de negociar. Eles agiram como predadores alfa. Contrataram investigadores para cavar o passado de Valentina Montenegro. E o que encontraram foi uma mina de ouro de podridão. Valentina não era apenas uma interesseira, era uma vigarista profissional. Ela tinha um histórico de aplicar golpes românticos em homens ricos e solitários em 3 estados diferentes, limpando suas contas ou prendendo-os em investimentos falsos de criptomoedas. A maioria das vítimas ficara envergonhada demais para prestar queixa. Helena levou as ameaças de extorsão e a montanha de evidências de fraudes passadas diretamente para a Polícia Federal. Na tarde seguinte, Valentina estava sentada em seu quarto sujo, roendo as unhas, esperando por uma transferência multimilionária em seu celular. Em vez disso, a porta de madeira barata foi quase arrancada das dobradiças. Polícia, abra a porta. O coração de Valentina parou. Ela abriu a porta com as mãos trêmulas, apenas para ser puxada para o corredor por 2 agentes. Valentina Montenegro, você está presa por extorsão, estelionato e fraude bancária. Latiu o oficial, prendendo suas mãos com algemas de aço enquanto seus vizinhos gravavam a cena com seus celulares. Mais uma vez, sua queda foi registrada pelas câmeras. O karma cobrara sua dívida final. 1 ano se passou desde a catastrófica festa de aniversário. A mansão em Angra estava novamente brilhando com luzes e flores frescas, mas a energia era inteiramente diferente. Não havia tensão nem fingimento corporativo. Estava caloroso, genuíno e cheio de risos. Beatriz estava no mesmo palco, mas não, estava sozinha. Ao seu lado, segurando sua mão, estava Marcelo Viana. O relacionamento deles florescera organicamente a partir do respeito mútuo, de uma amizade profunda e de uma ambição compartilhada. Marcelo nunca tentou ofuscá-la, ele a elevava. Nesta noite, Beatriz não estava celebrando uma fusão corporativa. Ela estava lançando a Fundação Farol de Esperança, uma enorme organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer apoio jurídico, financeiro e psicológico para mulheres escapando de abusos domésticos e financeiros. Beatriz pegou o microfone, seu vestido azul safira brilhando sob os refletores. Ela olhou para seus pais, seus amigos e as sobreviventes que foram as primeiras beneficiárias de sua fundação. 1 ano atrás, parada neste exato palco, aprendi uma lição brutal. Começou Beatriz, sua voz rica de emoção. Aprendi que às vezes a pior coisa que acontece com você é o empurrão violento de que você precisa para encontrar a sua melhor versão. A verdadeira força não se trata de nunca cair. Trata-se de quão ferozmente você se ergue das cinzas. Ela nunca mencionou o nome de Tiago. O passado tinha 0 poder sobre ela. Esta noite, não estamos celebrando vingança. Estamos celebrando a luz. Cada pessoa aqui tem um fogo dentro de si. Esta fundação está aqui para ajudar a reacender as chamas de mulheres cuja luz foi roubada pela crueldade alheia. Porque a maior vitória na vida não é destruir as pessoas que te feriram. É construir uma vida linda e imparável sem elas. Os aplausos foram ensurdecedores. Marcelo apertou a mão dela,
os olhos brilhando de orgulho. Beatriz pegara o veneno mais mortal de sua vida e o sintetizara na cura para outras pessoas. A quilômetros de distância, nas entranhas sujas do sistema de metrô, um homem, com um colete de limpeza laranja, estava raspando chiclete seco da plataforma de concreto. Ele parecia exausto, uma década mais velho do que sua idade real, os olhos sem brilho e sem vida. Era Tiago. De repente, um enorme outdoor digital do outro lado dos trilhos acendeu. O rosto, gentil e sorridente de Beatriz, preencheu o túnel escuro. Abaixo dela estava o slogan da Fundação Farol de Esperança. Você não está sozinha. Vamos nos erguer. Juntas. Tiago parou de raspar. Ele olhou para a tela brilhante. Olhando para a mulher, que um dia foi o seu mundo, não havia mais raiva nele. Apenas um abismo de arrependimento agonizante que doía fisicamente em seu peito. Ele olhou para o brilho dela, sua bondade, seu sucesso inimaginável, e sentiu todo o peso esmagador do que ele havia jogado no lixo. Este era o seu inferno, não o trabalho manual ou a pobreza, mas a consciência eterna e inescapável do paraíso que ele incendiara com as próprias mãos. 3 anos depois, a brisa salgada do oceano brincava com o cabelo de Beatriz, enquanto ela se sentava no terraço de uma deslumbrante vila à beira de um penhasco em Florianópolis, com vista para a vasta extensão do Atlântico. O sol estava derretendo no horizonte, pintando o céu em pinceladas violentas e belas, de violeta, laranja e dourado. O quebrar das ondas era uma sinfonia natural. A quilômetros de distância do caos de São Paulo, era sua primeira viagem de férias, realmente desconectada em 3 anos. Marcelo caminhou até o terraço, colocando 2 xícaras de chá artesanal na mesa, de madeira. Sentou-se ao lado dela, sem falar, apenas compartilhando a vista magnífica. O silêncio entre eles nunca era pesado. Era um silêncio confortável, seguro forjado ao longo de anos de verdadeira parceria. Tentando não pensar nas propostas de expansão europeia, Marcelo provocou, suavemente, batendo o ombro no dela. Beatriz soltou uma risada leve e arejada. Pelos próximos 5 minutos, não, ela respondeu. Estou praticando a fina arte de não fazer absolutamente nada. É mais difícil do que parece. Isso é porque seu cérebro opera a 1000 por hora. Marcelo sorriu. Mas você merece isso, Bia. Você trabalhou mais que toda a Faria Lima. Beatriz descansou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos. 3 anos se passaram e os ecos de sua vida anterior haviam sumido completamente. Sua ascensão corporativa fora lendária, mas sua verdadeira vitória era interna. Durante seu casamento com Tiago, ela se encolhera, diminuindo sua própria luz para manter um homem frágil confortável. Agora ela era dona de seu brilhantismo sem pedir desculpas. Ela recuperara sua identidade. Ela nunca procurou ativamente por notícias de Tiago ou Valentina. Eles eram um livro fechado jogado no fogo, mas o universo tinha um senso de humor sombrio. Alguns meses antes, voltando de uma viagem com Marcelo, eles pararam em um posto de conveniência degradado na rodovia. Ao caminhar em direção à entrada, Beatriz viu um homem com um macacão desbotado, esvaziando as latas de lixo perto das bombas de gasolina. Ele estava magro, envelhecido e derrotado pela vida. Era Tiago. Não houve um suspiro cinematográfico, nenhuma onda de adrenalina ou alegria vingativa. Beatriz apenas parou por uma fração de segundo. Ela observou o homem que quebrou seu coração, o homem que tentou executar publicamente sua dignidade, lutando com um saco de lixo furado no frio da manhã. Tiago não a vira. Seus olhos estavam grudados no concreto sujo, seu mundo reduzido ao lixo e à sobrevivência. Marcelo, percebendo que ela parara, seguiu seu olhar. Bia? Ele perguntou, suavemente. Beatriz respirou fundo, virou-se para Marcelo e sorriu genuinamente. Estou bem, disse ela, e falava a verdade. Vamos pegar aquele café. No carro, Marcelo segurou a mão dela. Você está bem mesmo? Beatriz olhou para a rodovia que se estendia à frente deles. Anos atrás, achei que me sentiria triunfante ao vê-lo assim. Achei que me deleitaria com o karma, confessou ela. Mas olhando para ele,
Não senti absolutamente nada. Ele é apenas um estranho. Um estranho que não tem mais nada a ver com a minha história. Aquele foi o momento em que Beatriz soube que havia realmente vencido. A vitória não era ver Tiago sofrer. O sofrimento dele era entre ele e Deus. Sua vitória era olhar para o seu trauma mais sombrio e sentir nada além de uma paz total e inabalável. Enquanto isso, dentro das paredes de concreto de uma penitenciária federal, feminina, Valentina encarava o nada pelas grades de sua cela. Despojada de suas roupas de grife e maquiagem, ela era apenas a detenta número 8.472, cumprindo uma sentença de 8 anos. Sua beleza estava desaparecendo, substituída por um semblante permanentemente amargurado. O karma para ela não foi apenas perder dinheiro, foi perder sua habilidade de manipular o mundo. Ela estava presa em uma gaiola, inteiramente esquecida. De volta ao terraço em Florianópolis, o sol finalmente mergulhou na água, deixando uma tela de crepúsculo. Beatriz abriu os olhos e olhou para Marcelo, o homem que a amava não porque queria se esconder em sua sombra, mas porque queria voar ao lado dela. Obrigada, sussurrou Beatriz. Pelo quê? Perguntou Marcelo suavemente. Por me ajudar a lembrar como é a sensação de ser eu mesma. Marcelo sorriu e pressionou um beijo suave em sua testa. Eles não precisavam de mais palavras. Sentada na beira do continente, envolta na luz que desaparecia, Beatriz Cavalcante encontrara o triunfo final. Não era uma vitória marcada por aplausos ou inimigos destruídos. Era a vitória silenciosa e eterna da paz. Sua história não terminou com vingança. Terminou com um novo começo, onde ela era a autora indiscutível de seu próprio destino.